Olá, eu sou o Celso Batista Inácio, da Universidade da Luz.org, e tem um site no YouTube, www.youtube.com/Celso Batista Inácio. E nós temos feito uma série de vídeos, gravado uma série de vídeos, todos eles com o tema do autoconhecimento, como a minha forma de partilhar e compartilhar com as pessoas, uma das premissas da própria vida, compartilhar as informações que podem transformar a vida das pessoas e dar-lhes uma condição de vida melhor, uma qualidade de vida melhor. As pessoas, normalmente, nas minhas palestras, me perguntam muito sobre a questão das penas futuras, sobre condenação, inferno, julgamento divino, último dia do juízo final e uma série de coisas relacionadas com isso. É natural que as pessoas tenham esse tipo de preocupação, porque a falta de conhecimento deixa um sentimento de insegurança do lado de dentro e isso desestabiliza as ações da pessoa. Bem, as revelações a respeito desse tema são muito interessantes, muitíssimo interessantes. Primeiro, nós precisamos de saber que nós começamos a nossa experiência humana com uma programação infusa. Ou seja, alguns conhecimentos foram infundidos em nosso espírito, em nosso ser, de tal forma que, em função desses conhecimentos existirem dentro de nós, nós temos uma motivação para agir e temos uma atividade desencadeada a partir das vibrações dessas informações. Por exemplo, nós fomos programados para uma grande meta. A grande meta da vida é eu me fazer a imagem e semelhança dos seres divinos que me criaram. Eu tenho outras metas para a existência. Então, essa é a grande meta, mas tem outras metas para a existência. Para que essa grande meta aconteça, as submetas são fundamentais. E elas foram programadas também por programação infusa, foi infundido na nossa mente, que nós devemos crescer e nos multiplicar. Dessas duas metas, vamos desmembrar as duas metas. O crescimento, ele começa em você com vários sentimentos que fazem com que você se mova. Um deles é a curiosidade, outro é a vontade, e o outro é o impulso para agir. Então, nós já temos programados esses movimentos naturais para o nosso cotidiano. Eu sempre vou ter uma curiosidade, eu sempre vou ter vontade, eu sempre vou ter um desejo, eu sempre vou ter alguma meta para progredir e para crescer, para prosperar na vida e para tornar a minha consciência ampliada. Então, isso já faz parte do meu ser. Não depende de eu fazer nada, isso já me motiva naturalmente, porque está gravado em mim desde os primórdios da minha existência como ser humano. E assim por diante. Bem, dentro dessas programações, tem outras programações, como a sujeitar a terra, dominar os animais. O significado é conter os instintos, aprender a controlar os seus instintos, seus impulsos, e a ter uma atitude e uma atividade racional, que é pertinente ao nível da experiência humana. Então, eu tenho que desenvolver a minha humanidade a partir da redução da minha animalidade. Esse é um dos aspectos do crescimento e da transformação da minha consciência. E depois, o sujeitar a terra significa eu ter a capacidade de dominar alquimicamente, de maneira a praticar uma alquimia, a transformar conhecimento em coisa, a transformar conhecimento em situação, a transformar conhecimento em condição de vida. Então, para isso, eu também vou ter que aprender algumas coisas dentro da experiência humana. Por exemplo, eu tenho que aprender a criar realidades. Eu tenho que aprender a sustentar essas realidades vivas na minha experiência. Então, eu tenho que aprender a alimentá-las. E eu preciso de aprender a renová-las, caso eu as faça de maneira que não me agrada. E eu posso desmanchá-las, caso eu não as queira mais.
Para isso eu preciso desenvolver também a capacidade criativa. Eu preciso de ter uma imaginação fértil. Eu preciso de ter um vocabulário amplo para eu poder comandar as energias que se estabelecem na realidade. Então, todos os conhecimentos que entram em mim geram a energia da motivação, da vontade. Ele ativa o centro de ações. E eu passo a agir com base em todo o conhecimento que eu adquiro, todo conhecimento que entra em mim, interfere no meu modelo de agir, nas minhas atitudes, no meu modo de ser. Para eu alcançar o grande objetivo de me tornar a imagem e semelhança de Deus, do Criador, dos seres divinos que me criaram, é necessário que eu conheça o todo da vida. Ou seja, que eu conheça da extrema negatividade à extrema positividade. Que eu conheça da extrema maldade à extrema bondade. Que eu conheça os extremos. Eu tenho que conhecer tudo que está no meio. E aprender a dimensionar e a me situar dentro da situação que mais me convém, da situação que mais me interessa. Então, nesse aspecto, é preciso compreender que quando você faz alguma coisa motivada por um conhecimento negativo, você não está agindo errado, você não está cometendo um pecado. Você está sendo submetido à experiência do conhecer total, do conhecer pleno, do conhecer tudo e tornar-se tudo com capacidade para gerenciar o todo e o tudo de acordo com o seu interesse. Isso vai fazer muita diferença. Você saber disso vai fazer muita diferença. Então, começamos por administrar a ideia de que quiseram fazer com que eu pensasse que eu sou um pecador, que eu sou uma pessoa errada, que eu sou uma pessoa má, que eu sou uma pessoa negativa. Sim, é verdade. Pode até predominar a energia negativa, o conhecimento negativo, mas todo o princípio de todas as coisas é pelo princípio negativo para a conversão na realidade positiva. Nós estamos buscando exatamente isso. Fazer a nossa transposição da alta negatividade para a alta condutividade, para a alta positividade, alto poder, para altos níveis de poder. Esse é o trajeto mesmo, esse é o trajeto da realidade humana. Nós não estamos absolutamente invertidos, não somos invertidos, e a ignorância é falar uma coisa dessas. Nós apenas estamos percorrendo a trajetória dos deuses, que é começar a desenvolver suas capacidades de gerenciar poder, que é a desenvolver a capacidade de administrar poder a partir do negativo, de conhecer a realidade negativa, de subir na escala, de ascender no nível das energias, indo gradualmente, tendo direito a mais informações e, naturalmente, a mais poder. Longe de estar praticando a autonomia, essa experiência da negatividade, essa experiência daquilo que nós chamamos de errado, daquilo que nós chamamos de ruim, é o fundamento do início de todas as coisas. Então, é necessário que eu percorra da escuridão à luz, à iluminação, da ignorância à sabedoria, da incapacidade total para a capacidade plena, da falta de virtude absoluta para o elemento virtuoso total. Esse é o trajeto da vida. Então, por algum tempo, algumas pessoas, talvez com segundas intenções, te colocaram na cabeça que você é um pecador, que você é um errado, que você é uma pessoa digna de ir para o inferno. Mas qual é a realidade divina? Se você vai se formar como um ser divino, por ser filho de Deus, vai se tornar um ser adulto, você precisa ter a experiência da vida humana. Você precisa de ter a experiência do fortalecimento. Você precisa ter a experiência da iluminação. Você precisa ter a formação em discernimento. Você precisa ter juízo de valor.
Você precisa conhecer a realidade, saber quais são os elementos, os fundamentos da realidade, saber seus propósitos e dirigir, quando você tiver esse conhecimento, dirigir a sua própria vida. Porque você veio ao mundo para construir sua autonomia. E não é possível você construir autonomia sem conhecer todas as possibilidades. Não é possível você transcender para um nível superior sem conhecer o nível inferior. Sem saber o que é o ruim, o que é o errado, o que é o negativo. Mesmo que isso não seja errado, seja apenas um elemento de disciplina, de aprendizado, de matéria, de conhecimento da vida. Então, nós vamos começar a modificar o nosso modo de ver em relação a essas coisas. Toda a experiência foi absolutamente indispensável. Aconteceu aquilo que os seus conhecimentos provocaram, desencadearam. As suas ações foram, muitas vezes, contrariada. Foi contra a sua vontade, você fez o que não queria. Você se arrependeu, você se lamentou, você sentiu culpa, você sentiu um peso. Mas você fez o que não fez o que quis. E fez o que não quis, o que não queria. A sua natureza íntima é pura, a sua natureza íntima é verdade, a sua natureza íntima é Deus. Mas um Deus que ainda não tem a capacidade plena de gerenciar as energias da vida. As energias formadoras dos universos, formadoras das realidades. Quem ainda não tem discernimento, quem ainda não tem criatividade, quem ainda não tem a capacidade de se tornar um ser autônomo. Então você foi colocado num corpo, que é um corpo protetor, que é um corpo que realmente inibe as expressões, que inibe a sua capacidade. Mas isso tem fundamento, lógico. Você é uma potência infinita. Uma potência infinita. Se tivesse acesso a todos os seus níveis máximos de poder, você destruiria o universo. Então é preciso aprender os valores, aprender as medidas, aprender a dimensionar a expressão da energia, a expressão criadora, aprender a limitação, a compreender o respeito, a compreender o amor, porque senão você seria potencializado, desenvolveria poderes destrutivos, porque você ainda está na fase negativa da vida. Mas, obviamente, que quando você começa a receber esse tipo de informações que você está recebendo agora, você passa a transcender a realidade na qual você se encontra. E aí, então, é preciso que você consiga descobrir quais são os elementos que te prendem na animalidade, que te prendem na baixa vibração, que te prendem no alto nível das emoções, que ainda mantém você no desequilíbrio das forças. E aí, então, você começa a fazer a sua ascensão intencional. É preciso ter intenção. Se você não tiver intenção de fazer as coisas, não existe a movimentação que gera a tensão para a ação. Então, a intenção é estabelecer uma meta. A intenção é criar um objetivo. A vida que você tem aqui na Terra, como ser humano, ela é feita de ações, a partir das intenções, a partir dos objetivos, das metas. Então, são essas ações que vão te dar a possibilidade de conseguir descobrir com quais elementos se constrói felicidade, com quais elementos se constrói segurança, com quais elementos se constrói alegria, com quais elementos se constrói autoconfiança, com quais elementos se constrói confiança, com quais elementos você constrói a confiabilidade. Nada na vida acontece por acaso, não é por sorte que você tem um sentimento de segurança, não é por sorte que você é invulnerável, não é por sorte que você é imune a doenças, nem por sorte, nem por azar que você adoece. É a questão de saber usar o recurso divino, que é a sua palavra, que é o seu conhecimento, que é a sua energia divina, com a qual você dá vida a tudo da sua própria existência. Então, tornar-se uma pessoa competente, tornar-se uma pessoa capaz de usar bem o seu direito de atribuir valores e medidas, de atribuir o sabor à vida,
Isso é o que você está aprendendo. Então ficou para trás uma série de coisas, uma série de rastros. Né? Falando, tem um rastro sujo do meu passado, tem um histórico de erros. Não, você não tem um histórico de erros, nem tem rastro sujo do passado. O que você tem foi experiências bem-sucedidas, assim como Thomas Edison disse, né? E depois de eles terem chamado Thomas Edison de fracassado por ter tentado 10.000 vezes sem conseguir inventar a lâmpada, ele disse, não, eu tive sucesso em todas as coisas, eu sei como não se faz a lâmpada, agora eu estou próximo de saber como se faz a lâmpada. Então, para fazer a sua iluminação, tudo que você fez foi necessário. Não há quem te culpe, porque uma das premissas da divindade é não julgar e não condenar. E isso é recomendado para nós, seres humanos. Então, por que eu haveria de me julgar, de me condenar, por ter experimentado a vida em todos os seus ângulos, em todas as suas nuances? Sabendo que isso é o elemento do discernimento, é o elemento da iluminação, é o elemento da compreensão perfeita. Pega leve com você. Seja leve. Não se culpe, não se condene, não se julgue. Não se lamente por nada do que fez. Não se arrependa também, não. Apenas esqueça. E não faça mais. Existem as atitudes que são adequadas, interessantes, convenientes, que dão sabor à vida, que dão alegria à vida, que dão prazer e que te dão felicidade. É isso que você está buscando, só mais isso, nada. Então, fazer essa transcendência começa por deixar para trás as ideias de que você cometeu pecado, que você cometeu erro. Não importa o que você fez. Não importa. Por mais grave, por pior que você tenha feito, não importa. Tudo o que importa é o que você aprendeu a partir daquilo que fez. Isso é o que importa. E aprendeu certamente. E hoje você não faz, ou não faria, ou não fará, aquilo que fez, que antes você considerava errado, porque você sabe que não convém para você, que não é interessante, que não é bom, que não é agradável, que não vai te causar prazer, que não vai te causar felicidade. Então, você agora é guardião da sua felicidade. Leveza. E leveza começa com gestos sutis, sublimes. Educação, cortesia, gentileza, boa vontade, reconhecimento, gratidão. Tudo isso são elementos que desenvolvem uma distribuição adequada, perfeita do sistema hormonal. Serotonina, adrenalina, que te torna funcional, que te dá dinamismo, que te dá coragem, que te dá capacidade, sentimento de poder. Tudo isso precisa ser distribuído de maneira adequada. E quando você consegue alcançar o equilíbrio, a harmonia, tudo isso é distribuído de maneira adequada. Mas você só chegou a essa condição, só chegou a essa situação, só chegou a esse momento porque no passado você experimentou aquilo que não serve, que não é adequado e pôde dispensar conscientemente. Leveza, alegria. É isso que nós tínhamos para falar hoje para você. E na futura? Nenhuma. Se Deus não te condena, né? Se Deus não julga, Ele não pode te condenar. Só você poderia. Mas não faria por ignorância, porque você foi recomendado que não deve julgar. Se não deve julgar os outros, não deve julgar a si também. Ok? Beleza. Até o próximo vídeo.